Só julgar aqui. Amém? Bom dia, Pai do Senhor. Como é bom saber que nós dependemos desse Deus tão maravilhoso. Não há outro como Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos saber que quando nós entramos na presença do Senhor, todas as nossas situações, elas parecem menor. Pelo menos para mim é assim. A gente vem para a igreja, né? Tantas situações na cabeça. Aí quando a gente chega na presença do Senhor, quando a gente começa a adorar ao Senhor, começa a cantar: me escutas quando clamo, e acalma o meu pensamento, me leva. Aí eu já começo a entregar ao Senhor. Eu já vejo o Senhor tirando aquele fardo sobre mim, dizendo: filho, eu sou contigo. Eu estou sempre ao seu lado, porque foi uma promessa que Jesus fez. Se tem uma promessa maravilhosa, aliás, todas as promessas que Jesus fez são maravilhosas, né, irmãos? Mas uma promessa que é uma promessa tremenda é aquela que Jesus fez quando foi açoitado. Todos estavam preocupados, todos estavam ali tristes, porque o seu amigo iria embora, os discípulos estavam tristes. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Então essa é a promessa que vai se cumprir em Atos 2, quando todos estavam reunidos. Vocês lembram disso? Estavam todos reunidos ali em oração, perseverando naquilo que Jesus disse: fiquem em Jerusalém. E de repente, porque eles estavam obedecendo o que o Senhor havia dito, estavam juntos, veio um som impetuoso e encheu aquele lugar. E a partir daquele momento, a promessa de Jesus estava se cumprindo, porque o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar uma nova língua. Começaram a dizer coisas que as pessoas não entendiam. O que eles estão fazendo? Porque, irmãos, é exatamente isso que acontece quando nós estamos na intimidade com o Senhor. Coisas novas acontecem. Nós saímos do natural e passamos agora a andar numa dimensão espiritual, e nós somos também testemunhas de Jesus. Então, como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor e sermos cheios da sua glória. Porque não faz sentido, irmãos, nós saímos de casa e virmos para algum lugar só por vir, só porque a gente tem que marcar lá. Se não for, o pastor vai depois mandar mensagem para mim. Nossa, só um minutinho, se eu fiz aqui certo. Perdão. E se eu não for, o pastor vai mandar mensagem, não sei. Ou eu tenho que ir porque, pelo menos uma vez na semana tem que ir na igreja para dar aquela fortalecida, para receber aquele gás para a semana que vai chegar. Mas ir à igreja tem que ter um sentido, irmãos. Ir à igreja tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo de estar na igreja? De ir à igreja? Ou mais, qual é o objetivo de ser igreja? Por que você é a igreja? Quando nós cantamos a primeira canção que fala sobre a igreja, que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Essa canção está falando não de uma igreja física, não de uma instituição, porque Deus não habita nesse lugar aqui. Porque se nós formos embora daqui, este lugar, ele é só um lugar. Ele não é morada de Deus. Porque quem é a morada de Deus? Nós somos a morada de Deus. Então, quando falamos de igreja, estamos falando da nossa vida.
Nós somos igreja, então nada parou a igreja do Senhor. Antigamente, o Coliseu, quando levavam os cristãos para serem martirizados, os leões eram soltos e aquelas pessoas eram devoradas vivas. Mas elas morreram, pastor. Como que não parou? Porque nós podemos até morrer nessa carne, mas a igreja nunca pode ser morta, porque nós temos uma vida eterna. Nós temos uma vida abundante. E aquilo não parou. Quando começaram a saber o que estavam fazendo, a igreja se espalhou. O pessoal fugiu de medo. Mas a igreja, por se espalhar, cada um levou o evangelho a outros lugares. E a igreja foi crescendo ainda mais. O inimigo tinha um plano. Vou acabar com esses cristãos. Vou acabar com esses aí. Roma tinha esse plano. Mas o plano do inimigo, através de Roma, deu errado. Porque, irmãos, Deus usa quem quiser para realizar o plano dele em nós. Então a igreja somos nós. Diga-se igreja. Sou eu. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que lembrar, eu já falei várias vezes aqui, é que nós somos a igreja de Cristo. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós somos a igreja de Jesus. Então, ir à igreja, estar na igreja, precisa ter um significado. Por que as pessoas vêm à igreja? Por que você hoje veio à igreja? Pensa aí. Ah, eu fui convidado. Ah, pastor, eu venho todos os domingos. Eu vim cumprir uma escala de tocar, de orar, de ficar na projeção, ficar com as crianças, né? Ministrar as crianças. Mas além dessas coisas, por que nós viemos à igreja? Porque nós precisamos de Jesus. Amém. Porque eu sou desesperadamente necessitado da presença e da glória do Senhor, para que aconteça alguma coisa na minha vida. E essa semana eu estava meditando sobre Tiago, e eu falo bastante sobre isso, mas nós precisamos lembrar que o Senhor nos chamou para sermos transformados, para sermos pessoas que Ele deseja para nós. O tema da ministração de hoje é frutos de cera. Está no ponto aí? Por favor, mais. Porque, irmãos, isso é uma ordem. Você já viu aquelas frutas que decoram aquelas mesas, prateleiras? Você vai num lugar assim, às vezes, naqueles, como chama aqueles, os caras estão construindo lá nos prédios, aí tem aquele imóvel decorativo, não tem um nome lá. Eles decoram tudo bonitinho, maravilhoso, decorado, né? E aí você vê aquilo lá, você entra, tudo maravilhoso, aí tem uma cesta assim bonita de fruta na cozinha, aquela cozinha maravilhosa, né? Você fala, meu Deus, vou comprar. Aí você compra o apartamento. Aí quando você vai, quando entrega uma chave para você, você tem uma memória, né? Meu, é aquele apartamento. Mas eles não vão entregar daquele jeito, né? Aquilo é decorativo. Você fala, nossa, queria tudo. Desse jeitinho que fica quanto? É desse jeitinho aí. É 1 milhão e pouco. Mas você vê aquelas frutas, aquela prateleira, são lindas, né? São coloridas. Você fala, nossa, que lindo. Mas são frutos que, embora pareçam reais, são apenas frutos decorativos. Não tem como provar, eu não tenho como se alimentar, aquilo não me sustenta. Aquele fruto é só decoração, como temos aqui. Muito embora tenha frutos que pareçam tão reais, né? Você de longe fala assim, nossa, já aconteceu aqui na igreja. Principalmente as crianças. Tem na ceia aqui, aí, cadê? Aí tem o cacho de uva. As crianças vêm aqui e falam, me dá uma uva. Toma. Não faz mesmo. Porque parece tão bonito, parece tão real. Aquele fruto é tão, mas é de plástico. Ou é de cera.
ele não alimenta. Por fora tem uma aparência maravilhosa, mas por dentro é vazio. Vamos ver lá Tiago, no capítulo 1. Já vou continuar a introdução. Glória a Deus. Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Amém? Um outro exemplo, irmãos, que também pensei, você assistiu a Casa de Cera? Museu de Cera, a Casa de Cera? A Casa de Cera. Quem assistiu a Casa de Cera? É terrível, né? Então, ele matava as pessoas e colocava uma cera sobre elas, né? E colocava no museu. Parecia muito real, parecia assim, né? Nossa, que realidade! Quanto mais era bonito por fora e morte por dentro. O apóstolo Tiago vai falar algo importante sobre a prática da nossa vida, a prática de ser igreja. Como nós devemos andar como igreja? Que igreja que eu devo ser? O apóstolo Tiago, ele era o irmão de Jesus e o líder da igreja de Jerusalém. E muitos estavam sendo salvos pela palavra que era pregada. Os judeus estavam sendo salvos. Muitos daqueles que eles guardavam a Torá, muitos eram religiosos. E o apóstolo Tiago estava trazendo uma ministração importante para a igreja, porque precisava se quebrar uma religiosidade daqueles que praticavam o judaísmo, mas que agora precisavam entender que o que eu ouvi precisava ser praticado. Que eu não podia viver de religião, mas eu precisava viver de Jesus, o Cristo ressuscitado. E isso é muito importante para nós, irmãos, como cristãos aqui. Acho que todos nós somos cristãos, né? Todos estamos aqui. E porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver uma vida de igreja sem transformação. E viver com Cristo exige transformação interior. E não religião. Porque a religião, irmãos, mata. A religião crucifica as pessoas. A religião impõe dogmas. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. É pecado isso, é pecado aquilo. Muito embora muitas dessas coisas sejam verdade, mas isso não é relacionamento com Deus. Quando eu sei que eu tenho um relacionamento com Deus? Quando você sabe que você está no caminho certo? A resposta é simples. Quando eu não sou um fruto de cera. Quando eu não sou artificial. Quando eu sou verdadeiro. Quando a transformação de Jesus está acontecendo dentro de mim. E hoje, irmãos, o Espírito Santo quer nos tirar dessa vida de fruto de cera, que são frutos estéreis, não alimentam, de uma vida, muito embora na igreja, mas de pouca transformação. E tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, todos nós estamos aqui hoje, é sermos transformados por Jesus.
É que nem aquele casal. Gosto desse exemplo. O casal é na igreja, uma bênção, né? O irmão é até diácono. Aí o casal é na igreja, uma bênção, eles louvam, tem ministério. Quem olha na igreja e fala, uau, que casal abençoado. Nossa, esse casal não é. Mas antes de, aí no domingo de manhã, eles estão se preparando para vir na igreja. Aí se preparam para vir na igreja, daqui a pouco acontece um negócio lá, que o marido não gosta. Aí o marido começa a se estressar. Ah, mas também, você não vai dar direito, mulher. Já falei que não é assim que faz. Ah, menino, para de conversar sua mãe, já vou tacar o chinelo em você. E já bate no filho, e já grita, e às vezes escapa até o palavrão. Eita. E é uma. E eles conseguem arrumar os filhos, daqui a pouco entra no carro, o filho bate a porta. Pá! Mas estamos falando de pessoas cristãs. Estamos falando de gente que adora a Deus. Amém? Talvez qualquer semelhança, quando o Senhor vai falar conosco, não é mera coincidência. Porque essa palavra hoje, irmãos, não é para o irmão do lado. Essa palavra hoje é para mim e para você. Diga a palavra para mim. A palavra para mim. Porque tem irmão que fala assim, puxa, não tem hoje aquele irmão. Puxa, essa palavra ia servir direitinho para ele. Não, a palavra para mim. Eu tenho que ser transformado. Porque eu não quero viver uma vida de aparência. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, irmãos, aí eles conseguem ver um carro tal daquela. Aí já fica aquele clima, né? Quem já ficou com clima assim? Todo mundo. Vamos para a igreja. Mas aquele clima ruim. Aconteceu os negócios. E aí vem para a igreja tal, tão brigado, né? O marido fechando no trânsito. Aí vem um motoqueiro e bate no retrovisor dele. Aí ele já abre e né? Já solta uns palavrões. Mas é crente, tem ministério na igreja, é diácono, aleluia. Aí beleza, tal, aqui é a porta da igreja. Aí eles estão chegando na igreja. Estão chegando na igreja, tá aquela coisa, tá bom. Olha, chegar esse carro, você vai. Olha, eu vou me falar, para dizer com você que chegar em casa. Mas fica aqui quando está chegando na igreja. Vai chegar, confusão. Oh, aleluia, oh, paz, querido, glória a Deus. Olha que bom te ver, que bênção, cara, que maravilhoso. Oh, corintiano, glória a Deus, cara, você veio, está me respeitando aí, está junto com alegria. Amor, você vai lá, amor, você vai ser. O que acontece? Tem coisa errada. Talvez o fruto que vem do Senhor é sempre bom. Mas talvez nós não estamos nos alimentando direito, porque isso é uma hipocrisia. E a gente não. É mais produtivo você assistir um negócio na TV, um coaching. Eu tenho um exemplo aqui, claro, né? É só um exemplo. Mas que eu já vi muito acontecer. E talvez eu tenha o mesmo que eu possa ter vivido. Hoje não vivo mais. Porque não é um evangelho de cera. É um evangelho real. Porque o evangelho de cera, irmãos, o fruto de cera não transforma ninguém. A pessoa vem na igreja, é o que aconteceu com esse casal, com essa família, está acontecendo isso. Eles vêm, eles adoram, eles gostam da palavra, legal, tem os amigos, né? Corintiano, tem que estar aqui em casa, pega o microfone para comigo. Palmeirense, eu falo, significa. Mas estão no nosso ambiente, só que não em casa, não tem transformação. Isso não é evangelho, isso é viver de aparência. Isso
é ser decorativo. Então, irmãos, como a gente pode passar da aparência para a essência do Evangelho? Como a gente pode... Tem algumas formas aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e que eu sei que você já sabe, inclusive. Nós já sabemos, mas a gente tem memória curta. É ou não é? Quem tem memória curta aí? Você conhece, você tem uma memória... Eu sou o primeiro, tenho memória curtíssima. Às vezes, os irmãos reclamam, eu falei com você sobre aquilo. A Natália provavelmente gosta de... Pastor, eu falei, eu não lembro. Eu vou te provar aqui, ó, mandei no WhatsApp. A gente tem que ir para as coisas do Senhor também. A gente parece que tem uma memória curta. E a gente não consegue absorver as coisas. Domingo passado, por exemplo, o que foi ministrado no domingo passado? Já é uma prova de memória curta. Né? Então, não sei se você lembrou. Talvez você tenha lembrado alguma coisa. Mas tem que lembrar, a gente tem que fazer esse exercício. Porque a palavra gera transformação. Agora, muitas vezes a gente está se alimentando dessa fruta que é uma fruta que não é real. Eu penso que me alimento. Eu venho à igreja, eu penso que... Mas volto para casa, continuo maltratando a mulher. A mulher continua maltratando o marido. Os filhos continuam rebeldes. No trabalho eu sou tido como um terror. Aquele que está na rodinha que gosta de falar das coisas. Aquele que só fala besteira. Ou aquele... Então, se nós tivermos esses traços em nós não estamos... Nós estamos só como aparência. E não estamos vivendo a essência do Evangelho, que é de transformação. Eu preciso ser transformado. E como que a gente passa de decoração para ser frutífero? Então, como que esse casal pode ser ajudado? É tão simples, irmãos. Mas depende de um posicionamento. Primeira coisa que o apóstolo Tiago vai falar, ele diz: o ouvir que transforma começa com humildade, porque só tem transformação quem ouve e se humilha. Porque conhece gente teimosa? Quem conhece gente teimosa? Aí dá vontade só, dá vontade só, falar, olha, teimoso. Eu acho que todo mundo é um pouco teimoso, não é? Eu também sou teimoso, pouquinho. Pouca coisa só. Irmãos, e aí a gente ouve, o Senhor fala com a gente, e fala no domingo, e fala no devocional, e fala, o irmão fala, levanta o profeta e fala, e a gente faz o quê? Permanece. Não, mas, Senhor, veja bem, não é assim. Olha, deixa eu dar uma beliscada no Senhor. Olha, veja bem, senta aqui. É que o Senhor não está compreendendo todo. Não consegue se humilhar e ouvir a voz do Senhor que vai gerar transformação. Não consegue ouvir a palavra. Muita gente sai revoltado no domingo da igreja. Fala, nossa, nunca mais volto. Essa palavra foi muito dura. Nossa, o pastor falou de mim lá. Mas, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. É o Espírito Santo que ministra. Nós somos só canais. Mas a gente sai confrontado muitas vezes, não é? Mas a palavra tem que fazer isso em nós. E nós temos que ter humildade para viver uma vida de frutificação. Só vive frutificação quem é humilde, quem ouve a voz do Senhor. Hebreus capítulo 3 diz: se ouvirdes a voz do teu Senhor, não endureçais o coração. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para ser transformado é ouvir a voz de Deus. É deixar as pessoas falar assim: você está muito folgado, você está muito cheio de si, você está muito...
E eu ouço essas coisas do Senhor, não sei se você também ouve. Mas é que você gosta de ouvir, é que gosta de ouvir isso. Mas nossa, você é um cabeça dura. As mulheres geralmente falam para os maridos, né? Se não falam, tem uma vontade de falar, que eu sei. Esses dias estava com um casal, que a minha esposa estava falando isso. Falou, olha, ele, meu marido, muitas vezes ele é teimoso às vezes. Ele é cabeça dura. Eu só deixar ele em casa. Chegar em casa e falar, mulher, você está doida, mulher? Como você fala no fim do casal que eu sou assim? Ou que eu era assim? Não pode me expor. Quem é transformado, irmãos, não se importa com essas coisas. Porque o que passou, passou. O velho se fez novo. Então, eu dou glória a Deus. Porque isso é um testemunho. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas só faz novo quando eu ouço o Senhor. Só faz novo quando eu me humilho. E eu entendo que eu sou isso. Quem precisa de transformação? Amém. Eu preciso. E isso é diário, né, irmãos? Lá em Mateus 23, nós vamos ler, mas vou falar sobre os fariseus. Jesus deu uma prensa neles. Porque eles eram cheios de si. Eles achavam os doutores da lei, mas era uma grande hipocrisia, porque eles falavam e não faziam. Jesus falou para eles, vocês são hipócritas, vocês falam e não fazem. E, irmãos, nós temos que pensar sobre isso, e nós não podemos ser fariseus. Nós temos que ser pessoas que ouvem, que se humilham e que praticam a palavra do Senhor. Que sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e para irar-se. Que tem irmão que gosta de... Mas não é que gosta, ele se ira de uma forma tão fácil que às vezes dá vontade de orar para falar, não, vem aqui, deixa eu orar com você, que eu sei, deve ter algum espírito aí, principalmente os homens, né? A gente estoura com uma facilidade no trânsito, uma pessoa que fala de cabeça, e tem mulher também, né? Tem. Não consegue, ela já está pronta para falar. Às vezes, o Senhor está falando com a gente, e na hora já está debatendo, não é assim não. Não consegue ouvir. Irmãos, nós temos que ser tardios para falar. Ouça o Espírito Santo. Ouça o que Deus está falando no teu coração antes de responder. Faça análise, irmãos. O Espírito Santo faz terapia. É terapia todo dia com o Espírito Santo. Com a gente. Não é? Tem que permitir ser transformado. A gente tem que permitir estar mais pronto para ouvir do que falar. Se for falar, pense no Senhor. Vale a pena falar isso? Seja para quem for, para o marido, para a esposa, para a irmã. Às vezes fico bravo para ver algumas coisas. Mas a gente é ministrado, fala, às vezes tem coisa que não compensa falar. Você é louco, não compensa, como dizem. Então, mas isso acontece muito mais com mulher. Às vezes o casamento não vai para ser uma bênção, mas às vezes é uma loucura, porque falam demais, às vezes. Porque eu estou, veja só como é sério, na igreja, eu só estou indo à igreja. E quando eu volto em casa, eu estou com aquele casal. Então não há transformação, é tudo aparência. Mas quando a gente está na igreja, e a gente ouve, e a gente se humilha, e a gente se prostra, quando o resultado aparece aonde? Tem que aparecer. Não aqui, porque aqui é lindo, aqui vocês estão, todo mundo é lindo. Eu olho assim, né? Deixa eu ver. Fala minha irmã, olha para mim e fala, nossa, que bênção. Né? Olha, era uma bênção aqui dentro, esse rosto angelical dela. É uma coisa linda. Vai ver o rosto angelical em casa, vai ver o rosto angelical no trabalho, vai ver, continua, glória a Deus, né? Tem que continuar. Mas às vezes nosso rosto angelical
Só na igreja. Nós temos que ser assim em casa, porque quando a gente ouvir, quando a gente se humilhar, lá em casa é que vai ser o resultado. É lá que a gente vai ver, é lá que o Espírito Santo de Deus nos prova, é no trabalho que o Senhor nos prova. Porque na igreja é fácil levantar as mãos. Aqui vocês estão me vendo, é fácil pregando bonito, né? Olha aqui, mas vai em casa, pode ir, mas marca o dia para ir, amém? Porque não que eu sou melhor, eu não sou, mas eu tenho me esforçado para não ser um fruto de cera, mas para ser de verdade. O que eu sou aqui, eu sou na minha casa. E na minha casa as minhas filhas vêm. E elas comprovam que eu sou cristão. Porque o que eu faço aqui, eu faço lá. Porque eu venho para a igreja pronto para receber, seja palavra de exortação, seja palavra de ânimo, seja palavra qual for, eu estou pronto para receber. E eu não venho pensando no outro, pensa em mim, falando, Senhor, vem aqui comigo, me trata, fala comigo tudo o que eu preciso. Porque eu quero ser melhor. A minha oração diária, irmãos, pela manhã é: Jesus, eu já tenho falado isso, sempre falo, faça-me parecido contigo. Porque esse é o padrão. O padrão é alto, o padrão é Jesus. E aí, quando esse padrão, claro, a gente não vai alcançar a perfeição, a gente não é perfeito. Esses dias passaram, ficou nervosa comigo que aconteceu um negócio lá. Não vou trazer detalhes para estar aqui, mas aconteceu um negócio e ela ficou brava. Ficou assim. Irmãos, tem gente que fala assim: nossa, ele ficou possesso. Para com isso, irmão. Isso é o demônio. Porque possesso é demônio. Então você fala outra coisa, fala assim: ele ficou muito nervoso. Ele ficou irado. E aí ela ficou brava. Acho que ficou um pouco irada. Porque você entende, não sei o que, tal. Porque ninguém é perfeito, irmãos. E ela tinha certa razão. Não toda. Ela tinha razão, né? Não pode dar muito assim, toda razão. E aí então só que a gente se refaz logo. Porque quem ouve o Espírito, quem está pronto para se humilhar, quem não é de cera, ele pratica a palavra. Fiquei nervoso com ela. Mas imagina se eu rebato. Tá, eu falei um pouquinho, né? E aquela, mas o que é marido a gente fala. Mas tem um limite. E qual é o limite? O limite é o Espírito Santo de Deus que nos fala: para. Tem que ouvir a voz, ouvir, melhor ouvir do que falar. É melhor ouvir do que se irar. E o Espírito Santo diz: para. Fala ou não fala? Só comigo. Fala. E a gente tem que parar. Porque se não para, vira uma confusão. E aí, irmãos, que hoje ela já está curada, mas senhora pastora, que esse dente dela é falso. Porque quando a gente não era crente, não quero. Mas se a gente não vigiar, tem família que chega nesse nível. Se essa família aqui que eu mostrei de exemplo, se não vigiar, sai na agressão mesmo. Mas se nós somos crentes, cristãos de verdade, se a palavra de Deus habita ricamente em nós temos que ter outro posicionamento. Não posso ser crente de vitrine. Olha que crente bonito, gravata. No começo dos anos 90, a igreja era reconhecida por pessoas que usavam terno e a Bíblia desodorante. Lembra? Quem já usou Bíblia desodorante aí? Os mais novinhos não são os mais antigos da fé. Né? Já a pastora Mércia, não é isso? A pastora Vera. Eu também não sou, tenho cara de novo, mas sou um jovem senhor, de 42 anos. Faço 43 mês que vem, glória a Deus, o meu pix é. Então, irmãos, aí, como sabia que as pessoas eram cristãs? Pela roupa, né? Via aquele terninho,
Tá bom, você é crente, hein? E o crente não tinha uma fama muito boa, não. Ninguém queria ser crente naquela época, né? Porque era feio, segundo eles. Nossa, crente com pipa assim, aquelas calças na canela, hoje é moda, mas não era, né? E muitas vezes aquilo ali, irmãos, era só uma plástica. Porque era só religião, não todos. Amém? Estou generalizando. Mas estou dizendo que o evangelho não pode ser religioso. Depois, tudo foi se modernizando, né, tal, as igrejas começaram a explodir nos anos 90, muitas igrejas apareceram para todos os gostos, para todos os tipos, de parede preta, de parede branca, de escrito Jesus, com a cruz, sem a cruz, enfim, muitas vezes para todo gosto. Glória a Deus por isso, né? Aqueles que pregam a palavra, glória a Deus. Porque às vezes você encaixa no lugar, né? Aí você vai para o outro, você acha bem, somos um corpo só, isso pensa. Mas não pode ser religião. Aí todo mundo quis ser, as pessoas começaram ficou glamouroso ser cristão. Hoje, vocês batem um cristão em todo lugar. A gente usa mais terninho, né? Porque Jesus não está no terno. Porque o Senhor não está nessa roupa. Porque eu posso estar com uma roupa impecável, eu posso estar com terno, com gravata, mas o coração pode estar sujo. E aí, é mais ou menos que a família, né? Está tudo bonito, mas dentro, mente, fala mal das pessoas, fala palavrão, é irado, não sei o quê. Sim ou não? Não é? Não é universal, sim ou não? Então, irmãos, nós temos que saber que, para deixarmos de sermos decorativos e termos uma vida frutífera, nós temos que ouvir com humildade. Ouça o Senhor. Ouça a palavra que vem do Senhor. Ouça os homens e as mulheres de Deus que Ele usa. E permita ser transformado em nome de Jesus. Quem está entendendo a palavra hoje? Amém. Quando você ouve para ser transformado ou você se justifica? Quando você ouve uma palavra, você logo já vai se justificando? Ou você pensa sobre aquilo e fala, Senhor, obrigado, Pai. Essa palavra é para mim mesmo. Eu preciso ser transformado. Ou fica se justificando, não, Deus, por que isso, Pai? Ah, Deus, é porque o meu marido é assim. Ah, Deus, é porque a minha esposa é assim. Ah, Deus, é porque meu filho me tira o do sério. Ah, é porque o pastor é assim. Não podemos dar justificativas, irmãos. Temos que assumir o que é nosso de verdade. Mas, Senhor, muda o meu coração. Quando você é confrontado, a sua reação é de humildade ou de defesa? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós temos, eu separei aqui, irmãos, são 320 passos hoje. Amém? Amém. Deixa eu ver. Estão sentindo esse cheiro da glória, irmãos? Amém. Quem mandou ligar agora aí o churrasco? Hein? Já abriu a petita. Já ligou? Foi na sala. Irmãos, aguenta aí, hein? Daqui a pouco a gente vai estar junto com a comunhão, mas segundo passo é a prática, tem que vivenciar a transformação. Na verdade, eu já falei sobre isso aqui. Ouvir sem praticar é como se olhar no espelho e não mudar nada. O que adianta anos de igreja, de estudo e sermões, se a vida continua igual? Por que isso, irmãos? Porque o apóstolo Tiago vai falar. Vamos ler aqui. No 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Está dizendo o quê? Que a gente vai, a gente olha no espelho,
A gente, para dar aquele tapa no visual, ver se o cabelo está legal, tá, a roupa. Mas quando você sai de lá, você já esqueceu. Você não lembra mais como é que está o seu cabelo, como é que está. Ele está dizendo isso aqui. Está dizendo que ouvir e praticar é exatamente isso. É você olhar no espelho e não mudar nada. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida de prática. Se hoje todos nós saíssemos daqui assim, é hoje que eu vou mudar. É hoje que eu vou mudar isso em mim. É hoje que eu vou deixar de ser essa pessoa que eu não quero ser mais. Nós vamos ter um desdobramento tão grande dentro do nosso lar, que às vezes a esposa ou o marido é nem acreditar. Ele fala assim: meu Deus, ele está parecendo crente. Irmãos, por que a gente tem vindo à igreja? Se não for para ser mudado e transformado. Não sejam praticantes, não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando a você, que a gente se engana. A gente pode se enganar, mas ninguém engana o Senhor. E eu preciso praticar essa palavra. Para mim, isso aqui é estilo de vida. É desafiador. Quem gosta de desafio? Se você gosta de desafio, coloque na sua lista. Meus Bíblia está feio assim, né? É que eu gosto dessa Bíblia. Mas coloque na sua lista de desafio a Bíblia. Como assim, pastor? Vai ser o desafio da sua vida para sempre. De ser alguém que a palavra diz que você precisa ser. De se desafiar todo dia, dizer: eu tenho que ser como Jesus quer que eu seja. Porque eu recebi uma palavra lá na igreja. E essa semana eu tenho que colocar em prática. Porque Deus já nos abençoou, Deus já falou conosco, nós já somos bem-aventurados, glória a Deus. A parte da mudança é nossa. Se você ainda fala uns palavrão, às vezes, quem tem que deixar de falar? É a pessoa. Se você dá uma mentira de vez em quando, faz só uma mentidinha assim, para aquele drama, pode mentir mais. Se você se ira com facilidade, qualquer coisa você já, eu sou assim mesmo. Comigo, para vir o culto. Não mexe comigo. Mas está faltando o fruto do Espírito. Mas se a gente observar isso e ter um desafio, a palavra de Deus, irmãos, vai ser uma revolução na nossa família. A gente vai parecer até crente, acredita? A gente fala: nossa, rapaz, agora parecido. Quem já falou assim: nossa, olha, meu Deus, que orgulho de mim. E é gostoso, vocês conhecem que orgulho de você? Falar, orgulho bom, né? Dizer: eu venci isso aqui. Mesmo que eu era tanto assim. E no fundo, irmãos, tem coisa que a gente fala que não incomoda a gente, mas incomoda. Lá no fundo, você sabe disso. Tem umas coisas que você fala: eu queria ser assim. Senhor, me ajuda, Pai. Eu não vou falar de mim, eu falo muito de mim, né? Então eu vou escolher alguém aqui hoje para falar. Mas, irmãos, a prática é a evidência da transformação. Então, se você vive o que você pratica, você é alguém transformado. Agora, se você não pratica, você é uma fruta de cera. Você é só mais um museu de cera. Por que não tem transformação? Porque, pessoal, só estamos indo à igreja, mas eu não perdoo na prática. Só digo que perdoei. Eu perdoei.
mas não pode ver a pessoa passar do outro lado da rua. Se passar, já começa a dar um negócio. Ó. Vontade de soco, vontade de... Não, é. Por quê? Porque não tem transformação total aí. Ou perdoa, ou perdoou. Ou anda, ou não anda. A sua forma de tratar pessoas difíceis revela a sua transformação. Porque onde tem gente, tem problema. Você é gente, então você é um problema. Aí pastor, que irmãos, onde tem gente, tem problema. Nós não somos os perfeitos. Porque a gente gosta muito de falar do outro. Não, porque é a vitória. Vou usar como exemplo hoje. Porque a vitória, ela... Ai, não suporto ela. É o caso do grupo. Eu quero dizer isso para os irmãos aqui que, independente de qualquer coisa, eu te amo demais. Você é pessoal do Senhor. É porque a gente teve uns negócios, uns pega assim, uns negócios estranhos, mas que a gente vai resolver hoje. Mas por quê? Porque nós somos transformados na vida. E a gente consegue chegar lá no entendimento. Isso é maravilhoso. Veja só, e eu não vou criar uma pessoa difícil. Se ela é difícil, eu também sou. Porque às vezes eu falo do outro, você é tão difícil. É mesmo? Você então é a flor do né? Você é maravilhoso. Não. Eu sou difícil. O exemplo aqui, a vitória é difícil. Mas nós temos o mesmo Deus. Nós temos a unção do Senhor. Nós temos o poder que nos faz frutificar. E por isso nós conseguimos chegar em amor, numa resolução maravilhosa, e sermos bênçãos na vida do outro. Senão o evangelho não tem valor. Se eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu sei, irmãos, tem gente que é difícil. Quem conhece uma pessoa difícil? O marido falou para você Mas tem gente difícil que é necessário, irmãos. A minha esposa é difícil. Já foi mais. Mas é tão necessária para a minha vida. Eu a amo tanto. Não vivo sem ela. Eu fico assim imaginando assim, meu Deus, se um dia acontecer alguma coisa. Se ela for embora primeiro que eu não sei o que eu vou fazer. Porque embora ela seja difícil, ela é necessária na minha vida. Eu a amo demais, eu aprendo com ela, com os dons que estão sobre a vida dela, com o fruto do Espírito que está sobre ela. Mas a gente tem problema? Tem, porque todo mundo tem problema. Mas eu recebi de Deus poder para viver uma vida de sabedoria, que me dá poder para entender o outro. Natália, que cheiro, meu Deus. Está difícil pegar aqui, viu? Está dando um negócio aqui. Mas estou acabando, irmãos. Tem mais só 10 blocos. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos, vocês vão saber se nós somos cristãos ou não, também pela forma de tratar o outro. Você vai no mercado, você dá bom dia para as pessoas no caixa, fala Deus abençoe. Às vezes Deus é tão carro, às vezes a gente está tão. Mas tem que ser leve, a gente tem que ser amoroso. Você é um amigo, né? Mas Deus abençoe. Tem gente que vai no mercado, parece que é uma pessoa funcionária sua. Foi de coisas práticas aí. Parece que você não sei, mas são coisas, na prática que a gente vê quem é cristão de verdade. Já falei, né, do irmão que ia pregar na igreja, e aí estava o irmão que ia pregar, o pastor e o pai dele, e de um outro carro. E aí esse cara fechou esse pastor que ia pregar na igreja à noite. Aí o pastor fechou o cara. Aí o cara abriu o vidro e começou
começou a abençoar. Sabe abençoar? Que não é abençoar? Seu filisteu, ou seu amalequita, olha, sabe aqueles sons bem assim, mas da igreja, o diácono, os diáconos, por isso que a Bíblia fala assim: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Porque diácono dá problema na igreja, meu Deus. Não, a gente não, é o diácono, resistir ao diácono. Mas aí o cara passou e o pastor, o pai do pastor olhou assim e falou: não é o irmão, vou falar aqui um exemplo do irmão, mas não é o irmão João da igreja lá? Aí o pastor falou: é mesmo, pai, é ele mesmo. Aí baixou o ouvido, aí o pastor falou: meu querido, na bênção, Deus abençoe você. Aí o diácono já ficou, né? Mó carão, né, irmão? Por quê? Porque está na igreja. O diácono não é ruim, ele não é ruim. Né? Eu creio que está, mas não está evidenciando, a prática da vida dele não está evidenciando a transformação. Então, aí chegou na igreja, o diácono, a primeira coisa que ele fez, eu vi o pastor vindo lá, o pastor, pelo amor de Deus, pastor, me perdoa, olha, eu estava assim, não sei o quê, graças a Deus, né, que se colocou na... Depois eu vou mandar o link para vocês, desse testemunho do pastor. Então nós vamos tomar cuidado, para saber se que evangelho nós estamos vivendo. A prática evidencia a transformação. A sua prática aí tem evidenciado a transformação? Ixi, pastor, tem umas coisas que precisam melhorar. Então hoje é o dia que o Senhor nos trouxe essa palavra, não para gerar vergonha, mas para gerar transformação e uma análise, para a gente fazer uma análise em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver o que é mais. E o terceiro ponto, temos tempo ainda, que vai mostrar se nós somos cristãos decorativos ou frutíferos, está lá em João, no capítulo 15, no versículo 1 a 8, que vai falar sobre frutificar. João 15, vocês estão vendo bem, irmãos? Amém. Dá um amém aí, então. Amém. Estou tão quietinho, nem parece igreja pentecostal. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Permanecer em Cristo nos dá condição para frutificar. Se vocês vão ver aqui João 15, Jesus está falando, e Jesus fala 12 vezes sobre permanecer. E irmãos, não tem acaso na Bíblia. 12 significa o apostólico. 12 é o número cristão, o número dos discípulos. A Bíblia está cheia de 12. Mas a gente não é
Não é numerologia, não, é só. E se Jesus falou tantas vezes sobre permanecer no ramo, permanecer nele, permanecer na palavra, é porque é importante. Por que a gente não frutifica, ou às vezes dá fruto de cera? Porque nós não permanecemos na palavra do Senhor como deveríamos. Não meditamos de dia e de noite. Porque colocamos outras coisas no lugar. Porque perdemos o foco às vezes. Mas Jesus está dizendo, permaneçam. Quem permanece, frutifica. Quem permanece, tem condição. E isso aqui é importante, irmãos, porque nem todo mundo que permanece, frutifica. Por quê, pastor? Porque, eu já dei um exemplo, muita gente na igreja. Quantas pessoas estão anos na igreja, mas elas continuam com o mesmo problema, por exemplo, de relacionamento conjugal. Por quê? Elas permanecem na igreja, mas não estão permanecendo na palavra. Há uma diferença de ir à igreja, de permanecer na igreja e de ser constante na permanência da leitura e da vivência da palavra de Deus. Quem permanece na palavra de Deus tem uma vida transformada. Não tem como, não tem. Por isso que é fácil de evidenciar se a pessoa é um cristão de cera ou é um cristão de verdade, autêntico. É só olhar para a vida dela. Claro, né, irmãos? Nós estamos dizendo que não teremos problemas. Todos teremos. Mas nós não ficaremos nesses problemas. Nós passaremos isso. É aquele irmão que sempre pede para orar pela mesma coisa durante 40 anos. Ai, pastor, ora para eu ser mais calmo. Você pode orar para eu ficar, eu sou muito assim, nervoso. Amém, vou orar. Aí passa 30 anos, o irmão vem, pastor, você pode orar para eu ser mais calmo? Eu falei, não. Se a palavra não habitar ricamente em vós, não há transformação. Então é uma fórmula tão simples. Não é nada, é fácil, irmãos, é só obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando eu não obedeço, eu sacrifico a minha família. Quando eu não obedeço, eu sacrifico os pais. Quando eu não obedeço, eu sacrifico a minha vida inteira e vivo uma vida de sacrifício. Mas quando eu obedeço a Deus, por mais que doa, por mais que eu tenha que abrir mão, por mais que eu tenha que me humilhar, que eu tenho que pedir perdão, que eu passo, eu sou amadurecido. Aí eu deixo de ser um fruto de cera para ser um fruto de verdade. Só frutifica quem permanece. E permanecer é estar ligado continuamente, é obedecer, buscar, confiar, mesmo quando não é fácil. Quem aqui tem permanecido fiel, mesmo na crise? É isso. Irmãos, tem dias, olha como da glória, no churrasco. Tem dia, irmão, ou tem tempos, vamos dizer assim, tem tempos que são tão difíceis na nossa vida. Eu louvo a Deus, irmãos, que em tempos difíceis da minha vida, eu permaneci. Dias que foram ruins, tempos que foram horríveis, que era para que eu desistisse, havia uma semente plantada em mim. E não era uma semente de um fruto de cera, era uma semente de um fruto da essência de Deus. E essa semente me fez permanecer, dizendo, não, você continue firme, porque você pode não estar vendo, mas eu tenho coisas especiais e maravilhosas para você lá na frente.
Mas quando a gente desiste, a gente não vive o que o Senhor tem para nós. Às vezes está difícil, às vezes a gente só vê nessa situação, fala, meu Deus, não consigo ver resolução nisso. Mas, irmãos, é em meio à crise que nós vemos o poder de Deus se aperfeiçoando. Porque se não for assim, porque quando sois fracos, sois fortes. É na sua fraqueza, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele vai se aperfeiçoando. Veja só, o aperfeiçoamento, o que é o aperfeiçoamento? Ele é garantido, né? Você não tem nenhum conhecimento, aí você vai buscar conhecimento daquilo. Aí você fala, poxa, eu não sabia nada disso. Agora eu estudei, já sei um pouco. Não é? A gente vai, estuda, legal, já sei um pouco disso. Você se aperfeiçoa. Mas você quer buscar mais. E aí você então se dedica mais àquilo e você se aperfeiçoa ainda mais. É assim com o Senhor. É assim pela nossa vida. Nós buscamos aperfeiçoamento por onde? Pela palavra. Irmãos, o manual de vida é esse aqui. Se você ler todo dia, e não só ler, se você ler e praticar, você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos de evangelho. Se a gente se dedicar, a gente vai ter muitas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Segredos de Deus. Eu pensei sobre isso. Porque é na intimidade que tem segredo. É quando a gente se entrega, mas eu não quero mais ser assim. Eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, quero ser melhor para minha esposa, quero ser melhor para os meus filhos, quero ser melhor no meu trabalho, eu quero ser um testemunho vivo. Aí Deus opera. Senhor, eu nego a mim mesmo, toma minha cruz e eu te sigo. Isso é evangelho. E quem vive assim, vive transformação. Amém? E eu não quero ser, irmãos, um fruto de cera, mas eu quero ter fruto de arrependimento. O primeiro fruto que nós temos que ter, irmãos, quem se arrepende, ele tem o Espírito do Senhor. Então o primeiro fruto é se humilhar e se arrepender do Senhor, eu me arrependo. Porque, irmãos, todo dia é dia, tempo. Eu me arrependo disso. Poxa, Senhor, eu falei assim, me arrependo. Me ajuda a mudar, me ajuda a ser melhor. E o Senhor ama um coração contrito, diz a palavra. Um coração que não é arrogante, um coração que fala, poxa vida, eu errei. E eu quero, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para não errar mais nisso. E o Senhor é tão amoroso, que o Senhor não é como a gente. Pensou se Deus fosse como eu e você? Que Deus você seria em relação às pessoas? No meu caso, acho que está todo mundo já morto. Porque é justiça. Né? A gente quer resolver o negócio, mas o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus amoroso. Ele é um Deus que conhece os corações. Ele é um Deus que dá recomeços, aleluia. É um Deus que faz de quem não é ser. É um Deus que pega a pessoa que é julgada pelo mundo e transforma, e aquele que era julgado, e aquele que não tinha nada, ele dá fruto maravilhoso. É o Senhor que faz isso. Então, fruto de arrependimento. Cadê? O quarto ponto e último agora, irmãos, é que o fruto do Espírito é o principal sinal da transformação das nossas vidas. E aí sim, eu procurei. O primeiro fruto é o fruto do arrependimento. E quais são os outros frutos, pastor? Na verdade, é o fruto só, que é o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele, irmãos, é uma lista boa para a gente colocar em casa, Senhor. Lá no nosso banheiro. Faz em letras garrafais. Fala, Senhor, eu preciso ter mais amor. Preciso ser mais amoroso, Deus. Com as pessoas, comigo mesmo. Eu preciso ter mais alegria. Aí, irmãos, a gente vai buscando isso. A gente vai buscando o fruto do Espírito que gera transformação. É assim que nós vamos chegar cada vez ser mais parecidos com Jesus. E as pessoas vão evidenciar em nós, poxa, alguém já chegou para você e falou assim, você tem um negócio diferente. Você tem uma aura diferente. Que os irmãos que não sabem, né? Não é cristão, às vezes não. Ele fala, você tem uma luz. É verdade, tem mesmo. Não é a aura, não, é a luz do Senhor na minha vida. Você fala diferente. Diferente como? Você fala calmo. E às vezes, irmãos, tem pessoas que eram tão nervosas, mas recebem de Deus o poder transformador, e às vezes a pessoa faz para você, né? Fala, nossa, você é tão calmo. Aí você ri por dentro. Oh, Deus, obrigado, Senhor. É fruto realmente de arrependimento. Se você tem uma alegria tão maravilhosa, aonde você chega, tem irmão aqui que é assim, que aonde ele chega é uma alegria, aonde ele chega, por isso que o ambiente já chega chegando, passa o Senhor e tal, e fala alto, né? E é espontâneo. É dom de Deus. E a gente que não tem isso, não precisa ser que nem o outro, mas tem que buscar às vezes, porque às vezes a gente é muito triste. E eu tenho que buscar isso. Se eu não busco, irmãos, eu sou triste. E pastor, você não é pastor? Mas sou gente. Gente como a gente. Então, se eu não buscar isso, eu fico deprê. Coloco lá no livro, como uma Deus ele continua que está saindo. Que eu fico, se eu não vigiar, fico no deprê, não quero ver ninguém, não quero, né? Porque nós somos humanos, mas nós não somos da carne, nós somos do Espírito. E aí tem que repreender, falou, sai espírito do cão que quer me deixar para baixo, sai esse. Será que poderia abrir um pouquinho, coisa que é melhor? Passar essa fumaça? Vai melhorar, né? Então me explica o teu para o cheiro ficar melhor. Obrigado. Né? Então, irmãos, se você não é alegre, se você tem ficado triste, se você tem sentido assim, eu oro para que o Espírito de Deus venha sobre a tua vida e te encha de alegria do Espírito. E oro pela minha vida. Se eu não vigiar, eu fico triste. Mas eu sei que a alegria é um fruto do Espírito. Amém? Quem é alegre aí? Quem se considera alegre? Amém. Deixa eu ver se vão ter os corajosos. Quem se considera mais assim triste? Se não cuidar muito. Só eu? Ah, bom, consegui. Obrigado por compartilhar esse. Mas, em nome de Jesus, nós somos libertos desse sentimento, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aleluia. O que mais? Cadê? A paz que excede o entendimento, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a situações financeiras, ou situações com a família, ou as situações, pode ligar o sol, irmãos. Obrigado, galera, senão tem que gritar mais que a gente falou. Então, irmãos, o Senhor disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Aleluia. Então, tem como ter paz, pastor? Tem como ter paz. Quem tem fruto do Espírito, tem a paz. Você pode nem saber como você vai fazer,
Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu... Mas uma coisa eu sei. O Senhor é o Deus de paz. E a paz dele está sobre mim. Por isso eu vou dormir. Eu vou descansar. Não vou ficar ansioso. Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus disse: não fique ansioso pelo que você vai vestir, pelo que você vai comer. Por acaso as flores são mais importantes do que vocês? Então, irmãos, nós temos que relaxar. Fica relax. Relaxa. Assim, fala: Senhor, não posso fazer nada. O que eu fiz? O que eu posso fazer? Já fiz. Agora está nas tuas mãos. Confio em ti. Faça a tua vontade. Nem sei o que é, nem sei o que vai dar, mas eu sei que tu és o meu Senhor, por isso eu vou descansar. Pega o travesseiro, a noite e dorme. Amém? Quem dorme bem? Você dorme em pé. Tem irmão que dorme apaga, irmãos, que dá até uma inveja. Meu sono é muito leve. E eu tenho que pedir ao Senhor, Senhor, tem que dormir. Tem que relaxar. Porque o Senhor está comigo. Amém? Mas tem muita coisa. Paciência. Você que tem pavio curto. Você que não tem nem pavio. Tem nem pavio, é um negócio que, meu Deus. A paciência é o fruto do Espírito. Moisés, imagina Moisés com aquele povo, falava uma vez e faziam, falava de novo e reclamavam. O povo murmurento. E Moisés teve a paciência. Moisés, segundo a palavra, o homem mais manso que existiu. Que o Senhor nos dê mansidão, paciência, para lidar com o outro, para lidar com as situações, para lidar com qualquer coisa. Porque paciência é uma característica de Cristo. É ou não é? Cristo era paciente ou não? Claro que às vezes ele precisava. Paciência, irmão, quer dizer assim, esqueci a palavra, falta de ação. Paciência, tudo tem um tempo da paciência, mas também tem um tempo da ação. Tem um tempo, a paciência que é o tempo de esperar, de aguardar, colocar a carroça em frente dos burros. Fala: Senhor, me dá paciência para tudo que eu tenho que fazer na minha casa, no meu trabalho. Paciência com o irmão, com a irmã, paciência com a família. Amém, irmãos? Amém. Aqui. E esse fruto, ele não é externo, irmãos. É a evidência interna de uma vida rendida ao Espírito Santo. Porque muitas vezes isso aí não está na nossa cara, no nosso rosto. Deixa eu ver o quanto paciente você é, pastor Adélio. Eu só vou saber quando eu conviver com ela. Se há fruto do Espírito dela. Se a vida dela mostra isso. Porque é algo que está dentro dela. Então o fruto do Espírito tem que estar sobre nós que somos cristãos. Então, pastor Adélio, eu sei. O fruto de Deus está nela. E não só nela, o fruto de Deus está sobre nós. Amém. Ninguém diga: o fruto do Espírito está sobre mim. Está sobre mim. Amém? Você falou profético ou você falou com evidência? Os dois. Pastor, em parte profético, em parte com evidência.
O importante, irmãos, é permanecer. Vamos chegar lá dia após dia. Amém? E quando tiver tudo perfeito, aí o Senhor leva. Porque não haverá perfeição nessa terra. A perfeição só quando nós formos para o céu. Aí não teremos que perguntar mais nada, porque tudo será desvendado pelo nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e orar para essa palavra. O transformado frutifica. Aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Depois de orar, nós vamos entregar nossas ofertas e os nossos dízimos em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Só mais um minutinho. Se concentre em tudo que o Espírito falou ao teu coração hoje. Que seja uma manhã, não só mais uma manhã, mas eu oro para que essa palavra possa ter caído num solo fértil. Eu oro ao Senhor para que essa palavra possa gerar frutos que tragam evidência da tua vida. Eu oro para que, se há algum lugar, se há algum ambiente da tua vida precise de transformação, para que você tome posse dessa palavra hoje e viva essa semana, porque há poder de Deus para isso. Faça agora essa reflexão, você e o Senhor. Daquilo, enquanto eu falava pelo Senhor aqui, o Senhor foi ministrando no coração. A você também que assiste em casa, que assiste esse culto agora, faça essa reflexão também. Ore junto conosco. Peça se você tem dificuldade ainda, se há coisas que o Senhor confrontou, peça graça ao Senhor, se humilhe diante de Deus. Oh Espírito Santo, Tu és tão maravilhoso. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, ela vem para nos trazer, Senhor, confronto e nos tornarmos mais parecidos contigo, para que possamos ter evidência da transformação do Senhor em nós. Olha o nosso coração, sonda-nos, ó Deus, pensa em nós caminhos maus, e certamente o Senhor achará, certamente o Senhor verá caminhos imperfeitos, mas ó Jesus, limpa-nos, ó Deus, enche-nos da Tua glória, que nos transforma, que nos renova. Olha dentro de nós, Senhor, e nos dá poder, poder para transformar, poder para agir. Tudo aquilo que na nossa casa, no nosso trabalho, está fora da Tua vontade. Se nós temos falado coisas que não devemos, se nós temos nos posicionado como cristãos de ser, Deus, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ajuda-nos a sermos parecidos contigo em todos os ambientes que frequentamos. Nós queremos ser cheios de Ti, nós queremos frutificar, Senhor, mas não haverá frutificação se não houver transformação de vida. Ajuda-nos a sermos parecidos contigo. Enche-nos do Teu Espírito, ó Deus, da nossa família, com os nossos relacionamentos interpessoais, ó Pai. Senhor, nós precisamos do fruto do Teu Espírito. Não nos faz pessoas que desistem, que abandonam, mas nos faz permanecer dia após dia, permanecer na Tua palavra, permanecer, Senhor,
Senhor em oração, permanecer em jejum, porque dessa forma nós iremos avançar e seremos aperfeiçoados dia após dia, aleluia. Este é o nosso desejo nesta manhã. Nós tomamos posse dessa palavra, Pai, que essa semente caia no nosso coração, para frutificar verdadeiramente, não frutos, Senhor, de aparência, mas frutos da essência da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pedir que o irmão possa sentar mais um momento. Nós vamos cantar uma canção para entregar ao Senhor ofertas e dízimos com alegria e com disposição do nome de Jesus. Os nossos visitantes fiquem à vontade, né? Essa é uma igreja em nome do Senhor.